Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Vamos ficar em pé. Nós vamos começar nosso culto de adoração ao Senhor. E não há melhor maneira do que adorando o Senhor com as nossas vozes, né? Então vamos cantar Sou Feliz com Cristo. Você é feliz com Cristo? Eu tenho certeza que nós podemos chegar em Cristo e encontrar a felicidade. Então vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Quero que você feche os seus olhos e comece a falar com Deus sobre o que te trouxe aqui. Essa semana em especial, Deus me atinou para a sua fidelidade. Não era nada de problema, nem de dificuldades que eu estava passando. Simplesmente consegui entender a fidelidade de Deus para nossas vidas. E esse mesmo Deus que é fiel conosco está aqui hoje, está aqui nesse momento. Eu tenho certeza que Ele quer falar com você. Então feche seus olhos, comece a entrar na presença de Deus você mesmo. Coloque toda a tua expressão, toda a tua alma, todos os teus sentimentos diante do Senhor. E Ele, como é benigno conosco, Ele falará conosco nessa manhã. Paizinho, nós estamos aqui porque nós queremos o Senhor, Deus. Nós necessitamos do Senhor, a nossa alma tem sede do Senhor. A Tua mão, Deus, é conosco todos os dias. Mas Deus, sem podermos adorar o Senhor, sem podermos falar das maravilhas do Senhor, quem seríamos nós? Quem seríamos nós? Senhor, esse culto é a nossa expressão para o Senhor, a nossa alegria ao Senhor, o nosso gesto de louvor ao Senhor. E Deus, sem o Senhor, sem a Tua presença aqui, seria uma reunião como qualquer outra, tratando de assuntos burocráticos, tratando de questões, Deus. Mas com a Tua presença, Deus, as coisas mudam. Aqueles que estão angustiados, chegando à Tua presença, encontram um alívio para suas almas. Aqueles que estão felizes, Deus,
e alegres na tua presença se regozijam cada vez mais. Por isso, Deus, nós vimos aqui nessa manhã para adorar o Senhor, para entregar mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor, para reconsagrar-nos à tua presença. Então, Deus, Espírito Santo de Deus, toma lugar nesses assentos. Ah, Jesus, o Senhor que tão intensamente nos amou ao ponto de se sacrificar por nós. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, e toma teu lugar de honra. Por isso nós queremos continuar adorando o Senhor, cantando ao Senhor, expressando o nosso louvor a Ti, ó Deus, ao Senhor, Deus, que nós amamos tanto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar nosso VT informativo, por favor, fique atento. Você que está terminando as aulas de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista com a nossa equipe de integração, ou se preferir, fale com seu líder de célula. Os batismos acontecem no próximo fim de semana, não fique de fora.
Se você está frequentando nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, você está no lugar certo. Estamos no ano do discipulado rumo à maturidade e você será muito bem-vindo. Por favor, passe hoje mesmo no balcão, ali no hall, e fale com a nossa equipe de integração. Deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato. Se preferir, ligue no nosso telefone. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós. As aulas do Centro de Ensino Musical já retornaram. Pegue os panfletos informativos sobre aulas no balcão, ali no hall. Conheça nossos cursos hoje mesmo e faça sua matrícula na Secretaria do SEM, no 3º andar. Atendimento de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Mais informações pelo telefone 3041-4408. Dia 8 de março, às 10 horas, terá início o curso de batismo para quem tem entre 8 e 13 anos. E você que está nessa faixa etária é convidado especial do Mini. Porém, antes você deve fazer inscrição e entrevista e para isso deve estar acompanhado de seu pai ou mãe. Mas atenção, crianças de 8 e 9 anos, inscrições com o pastor Aldezir e os pré-adolescentes com a tia Tati. Tomando como base a orientação bíblica contida no Salmo 150, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. A Mini Companhia de Artes tem como objetivo ensinar os participantes a louvar a Deus através de várias formas de expressão. A dança é uma delas, e o Mini informa que o retorno dos ensaios dos grupos de coreografia será no dia 18, próxima quarta-feira, das 19 às 21 horas para pré-adolescentes entre 10 e 13 anos e das 19h30 às 21 horas para as crianças entre 1 e 9 anos. Para mais informações, favor falar com a tia Gracinha. No dia 26 deste mês, o Mini realizará mais um culto de consagração de crianças a Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus foi apresentado no templo quando completou 8 dias. Assim como aconteceu com Jesus, nós também apresentamos as crianças a Deus. Se você está interessado ou conhece alguém que gostaria de participar, preencha a ficha que está disponível no nosso site e envie para infantil@primeirabatista.org.br até o dia 16. Depois, é só aguardar que entraremos em contato com você. Mais informações pelo telefone 3041-4406. No próximo final de semana, de 20 a 22, acontecerá na Chácara Aprisco um encontro sobrenatural, o EDD, Encontro de Discipuladores com Deus, ministrado por uma equipe de Santarém. Se você não fez sua inscrição, corra que ainda dá tempo. O investimento é de R$ 250 e você pode parcelar em até 3 vezes no cartão. Não perca esta oportunidade de participar de um encontro vindo diretamente do Espírito Santo para as igrejas nestes dias que antecedem a volta de Jesus. E lembramos que durante o encontro não haverá trabalho para crianças no local. Faça sua inscrição hoje mesmo no balcão, ali no hall da igreja. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de fevereiro. E atenção! Devido ao feriado de Carnaval, nesta terça-feira, dia 17, não haverá Tadel. Retornaremos na próxima terça, dia 24. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site, primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Bom dia, igreja, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, parece que faz tanto tempo que a gente não se vê. Nós saímos daqui no dia 24 de janeiro, não faz nem um mês, mas parece que faz muito tempo. E nós estivemos, Basti e eu, na Convenção Batista Brasileira. Estou vendo o irmão Arão ali, esteve lá também. Foi a melhor dos últimos 12 anos, em todos os sentidos. Números de inscritos, matérias de edificação, tudo que Deus está fazendo foi lindo, foi lindo, foi lindo. E nós ficamos muito felizes em poder ter um tempo especial com a equipe da Junta de Missões Nacionais,
que está trabalhando no sentido de que todas as igrejas batistas do Brasil resgatem o pequeno grupo e o discipulado. A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, né, no processo Igreja Multiplicadora. Uma grande, enorme bênção. Mas eu furei a ordem do dia só para apresentar essa garota para vocês. Essa é a Vasti, não sei se vocês conhecem. E ela ia falar, eu falei, eu preciso dar um recado primeiro. E o recado é que nós estamos de aniversário hoje, irmãos. Parabéns, 43 anos de namoro. Namoro. Não é casamento, é namoro. Quem que tem de idade? Quem tem 43 aqui? Para mim, não, ninguém. Olha só. Todo mundo novinho, ninguém. Então eu queria dizer aqui para vocês que ainda hoje de manhã, agradecendo ao Senhor pela vida Vasti, um presentão de Deus para a minha vida, para a vida de todos nós. E eu queria ter o privilégio de orar, agradecendo a Deus por esse tempo maravilhoso que Deus tem nos dado, como namorados, companheiros, cúmplices e obreiros na obra de Deus. Fique em pé, nós queremos consagrar. Vou pedir ao Arão que chegue aqui e faça isso por nós, tá bom? O Arão sempre representa para mim aquela liderança que nos recebeu aqui em Campo Grande, quando nós chegamos a 24 anos, então receber a sua oração intercessória em nome da igreja vai ser muito bom. Amém. Pedir que a igreja estenda as mãos aqui em direção ao pastor Gilson, pastora Vasti. Pai, nós estamos nesta manhã de domingo celebrando ao Senhor a vida, Senhor, sobre todos os aspectos. A vida espiritual, cuidado, zelo, carinho, a provisão do Senhor. Ó Deus, o zelo sobre nossas vidas, em particular, ó Deus, os detalhes. Nós estamos nesta manhã, Pai, em culto e celebração ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, não há outro Deus além de Ti. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E Pai, estamos começando este culto, ó Deus, adorando ao Senhor com o nosso coração aberto, ó Deus, desejosos mesmo de que o Senhor receba nesta manhã, Pai, a motivação mais pura do nosso coração, agradecendo em todos os aspectos a nossa vida. E agora, ó Deus, nesta oração, nós colocamos diante de Senhor como igreja de Jesus Cristo, a vida do pastor Gilson, a pastora Vasti, Pai. Eles estão em concordância com o Senhor, como casal, como família, e nós como igreja nos unimos a essa concordância, de que esses 43 anos, o Pai, de convivência, desde aquele primeiro contato de olhar, ali na adolescência, ó Deus, e ali foi plantado a semente do coração, que veio do Senhor, Pai, e essa semente tornou-se, ó Deus, uma árvore, um carvalho, que já está, ó Deus, 43 anos juntos, e a gente tem acompanhado esses últimos anos, ó Pai, mais da metade deste tempo, que isso é verdadeiro. Ó Deus, a vida deste casal, ó Deus, frutifica mesmo, é o exemplo para nós casais, para nós maridos, para nós as esposas, ó Pai. E nós queremos agradecer ao Senhor por essa caminhada, por essa jornada, e que, ó Deus, isto seja um marco importante para outros passos seguintes, outros anos irão, para a glória do Senhor, Pai. Em especial, nós queremos colocar a saúde de irmã Vasti nas tuas mãos. Pai, nós clamamos mesmo, Pai, que ela tenha com o pastor Gilson muitos anos juntos, de companheirismo, de jornada, como casal, como ministros da palavra de Deus. Ó Deus, ministrando ao coração do povo, não só na nossa igreja, mas no país inteiro, ó Pai, como aconteceu na convenção. Que a tua filha, pastor Gilson, tenha saúde, tenha, ó Deus, disposição, encorajamento do Senhor, unção renovada a cada dia, ó Pai, para ver a sua geração chegando, crescendo e servindo ao Senhor, Pai. Nós louvamos, celebramos a vida, o casamento, a vida desse casal querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Essa é a garota da minha vida, não é? Ela tinha 14 anos, não é? Mas, na verdade, irmãos, são 43 de namoro, mas são 48 de paixão. Porque 3 anos antes, quando ela tinha 11 anos, eu me apaixonei, não é? Então, a gente tem que contabilizar isso também. Não façam, espero que vocês sejam péssimos de matemática, para fazer as contas. Ele me pegou no maternal da igreja. Na realidade, era carnaval, piquenique de igreja pobre, um dia como hoje, mas tinha mais chuvinha, mas chuvisco. Nós fomos para Paranapiacaba. Quem não conhece, é a última estação de trem que vai para
para o litoral. E não tinha nada lá. Quando nós chegamos, era um lugar meio abandonado, esse daí, e nós começamos a andar. Eu falei, bom, a gente vai chegar em algum lugar, né? Não, meio do mato. O pessoal todo da igreja, jovens lá. Aí ficamos lá sentados na chuva, cantava, conversava, não tinha nada preparado. E o banheiro, né? As mulheres para a direita, os homens para a esquerda. Onde? No meio do mato. Mas é assim, às vezes a gente acha que um passeio, né, que não deu certo, acaba acontecendo alguma coisa que deu certo, né? Graças a Deus. Nós estamos felizes hoje por estar com vocês novamente, estava com saudade. E a gente, como o Gil disse, foi muito gostoso, aprendemos bastante esses dias, tivemos contato com pessoas lá na Convenção Batista, porque nós somos batistas, certo? E nós conversamos com eles, gente muito querida, muitos homens de Deus, muitos homens sérios que a gente conhece há muitos anos. E cada vez que a gente vai lá, a gente vê aqueles homens que começaram com a gente e estão firmes no Senhor. É muito bom. E hoje o Ministério Infantil vai aprender sobre Isaías, e o tema é um ato de amor. E esse ato de amor é o de Jesus. Isaías é chamado de profeta messiânico. Ele é um dos que mais fala sobre a vinda de Jesus. Eu estava pensando, Isaías deve ser um livro muito bom para você evangelizar um judeu, né? Porque você fala assim, olha, porque os judeus acreditam no Velho Testamento só, né? Então, se você falar, olha, Isaías profetizou a vinda de Jesus. Olha aqui, ó, tudo isso aqui é falando sobre Jesus. Mas se ele falar assim, mas o Jesus que você acredita que é esse, eu não acredito, eu acredito que ele ainda vai vir. Mas você pode mostrar todos os evangelhos, mostrando que Jesus cumpriu todas as promessas, todas as profecias feitas. E Isaías profetiza que Jesus vai ser um servo sofredor, que ele vai vir para salvar o mundo, que o sacrifício dele vai ser único e definitivo, não vai mais precisar de ovelhinhas, e que isso é um ato de amor, e que é um resgate do homem para que ele volte àquela condição anterior lá do Éden. Então, Isaías é um livro assim, muito bom, muito completo. Não é perfeito, eu queria dizer, é mais completo nessa questão de profecia de Jesus Cristo, da vinda de Jesus. Isso aconteceu há mais ou menos 700 anos antes de Cristo vir. Já imaginou? Quase 1000 anos, né? 700 para 1000 faltam 300. Falta pouco, né? E Isaías fez essa profecia. Um homem de Deus, não é? Que deixou essas mensagens. E isso foi bom para quem recebeu Jesus, na época que recebeu Jesus, porque os judeus conheciam muito, muito o Velho Testamento. Não é que nem a gente não, que lê a Bíblia uma vez ou outra, ou na igreja. Não, eles sabiam de cor. O Pentateuco, uma criança de 12 anos sabia o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros eles sabiam de cor. Então eles conheciam muito a palavra de Deus. Quando Jesus veio, depois da sua morte e ressurreição, como eles conheciam o Velho Testamento, ficou mais fácil aceitar a Jesus, compreender que ele realmente era aquele que estava escrito na profecia que viria. Glória a Deus. E nós temos isso, temos Velho e Novo Testamento. Agora a gente só tem que ouvir e aceitar esse ato de amor de Deus para conosco. Hoje é um dia feliz, mas também estamos um pouquinho tristes. O Gil recebeu no celular dele a informação de que uma irmã da nossa igreja havia falecido. Eu falei, Gil, eu conheço essa mulher, acho que ela é do Mini. E hoje a Roseli me confirmou. Ela foi batizada em setembro e ela falou com o pastor Djalma que queria trabalhar no Mini, acho que ela tinha falado, né? E aí ele indicou a Roseli, ela foi conversar, então ela era nossa facilitadora na terça-feira. E a Roseli disse que ela chegava toda terça-feira, super cedo, super alegre, sabe, ativa e tal. E agora, esses últimos dias, ela sofreu um acidente. Parece que foi... É difícil falar sobre o acidente, porque às vezes as coisas vão modificando. Mas o que a gente ouviu é que ela bateu de frente com o carro. Foi desviar de um buraco e bateu de frente com o carro. Ela faleceu e a filhinha dela deve ter uns 10 anos. 11, né? E ela quebrou as 2 pernas, a menina. E eles não são daqui, são de Bataguaçu, e parece que o velório vai ser no Paraná.
né? Vai ser por lá. Então a gente fica triste, mas ficamos felizes, porque ela entregou a vida para Jesus em setembro, fez a sua aliança com o Senhor, hoje ela está na glória. Mas temos que orar pela sua filha, pelos familiares, uma mulher jovem, e todo mundo fica, puxa, foi tão cedo, né? Mas Deus tem o seu calendário, né? Para nós, a gente não sabe. Vamos ficar em pé? Nós vamos então orar por essa família, agradecer a Deus, porque ela teve a oportunidade de trabalhar para o Senhor. Foi rapidinho, né? É a Sueli. Esqueci de falar o nome. É a Sueli. Vamos orar então? Pai querido, nós te louvamos por este dia lindo, Senhor. Te louvamos porque estamos com vida, estamos aqui, podemos te adorar. Nós não sabemos o nosso calendário, o dia que o Senhor fez o xizinho para que a gente vá se encontrar contigo. Mas isso aconteceu para a Sueli. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor deu oportunidade e ela disse sim para o Senhor Jesus. Ela entregou sua vida para o Senhor, ela trabalhou para o Senhor, e o Senhor já tinha designado esses dias agora para que ela fosse se encontrar contigo. Glorificamos o teu nome pela vida dela, Pai. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor conforte o coração da sua filhinha, da sua família, Pai. O Senhor já havia prometido que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Nós cremos nisso. Sabemos que o Senhor vai dar suporte para eles. Nós cremos nisso, Pai. Porque é assim que o Senhor tem feito com os nossos irmãos, com a gente também. Nós sabemos que o Senhor vai confortá-los, ó Pai. Nós queremos muito, ó Deus, que eles passem por essa situação tão difícil, realmente no colo do Senhor, ó Pai. Que eles se surpreendam, ó Pai, ao passar por esses dias difíceis, sentindo, Senhor Deus, alguma coisa diferente que não é natural, mas que é vinda do Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, Pai. Pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, com os nossos facilitadores também, que vão entregar a Tua mensagem, Senhor. Mas também nos lembramos, ó Deus, desses dias que são dias de Sodoma e Gomorra no nosso país e em várias partes do mundo. Ó Deus, nós nos entristecemos cada vez, ó Pai, que a gente liga a televisão para assistir um noticiário. Ó Deus, e alguns flashes são mostrados, às vezes propaganda, no meio de programações, nós vemos como o mundo, como o nosso país está devasso, ó Pai, está promíscuo, a nossa juventude, os nossos adolescentes, ó Pai. Eu intercedo pelo nosso país, Senhor. Eu intercedo, ó Deus, por esses lugares onde estão acontecendo o carnaval, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sei que muitas pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor, fracas, elas acabam cedendo nesses dias. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja falando com cada um deles, ó Pai, agora. Resgata os Teus filhos, Senhor Deus. Resgata o nosso país, Senhor. Nós queremos que o nosso país sirva ao Senhor, ó Pai, e nós intercedemos por eles. Nós Te pedimos estas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então os pré-adolescentes e depois as crianças. É isso aí, meus irmãos. Uma salva de palmas para as nossas crianças e pré-adolescentes. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queria chamar a sua atenção. Olhe no boletim, você vai ter mais notícias. Mas neste próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, acontecerá aqui em Campo Grande um evento muito importante. Para participar deste evento, que chama EDD, Encontro de Discipuladores com Deus, eu fui a Santarém, porque não havia nenhuma previsão de nós termos isso aqui no Sudeste ou no Centro-Oeste, mas a Terceira Igreja Batista, num esforço muito grande, está trazendo em parceria com outras igrejas, uma equipe toda da Igreja da Paz em Santarém, onde nasceu o MDA, o Discipulado 1 a 1 aqui no Brasil, nesses últimos 25 anos, que estará ministrando na Chácara Aprisco.
O valor inclui a alimentação, a hospedagem, é de R$250 por pessoa. Segundo nossas contas, faltam para nós aqui apenas 16 pessoas para fazer sua inscrição. Nós reservamos 150 vagas, então você tem que correr. Eu creio que ainda poderemos conseguir algumas outras, mas você tem que fazer a sua inscrição hoje, porque acontece agora esta semana, na sexta-feira. Nós, pastores da equipe, já fizemos o EDD em Marília, com exceção, se me fala a memória, só Aurimar e o Valdir, o William e Yuri, que devem fazer agora. E nós da equipe estaremos lá servindo, ajudando, porque há diversas equipes, desde banheiro, cozinha, instalação, uma série. Nós estaremos lá apoiando, nós não vamos assistir, nós vamos servir. E eu queria insistir com você, faça a sua inscrição. Nós estamos parcelando no cartão, embora tenhamos que pagar à vista, nós estamos parcelando para você para facilitar, 3 vezes no seu cartão. Então faça isso, não deixe de inscrever-se. Você viu também dentro do boletim, há uma propaganda, uma filipeta, falando dos cursos da escola do discípulo. As primeiras classes, graças a Deus, estão todas lotadas. Certamente, se tudo der certo, serão mais de 800 alunos no primeiro semestre. Mas coloque o seu nome, porque há lista de espera. Algumas pessoas fazem a matrícula e depois acabam não vindo. Isso é muito ruim, né? Porque bloqueiam o espaço, a vaga, e depois não vêm. Então não faça isso, mas você coloque o seu nome no livro de espera, na lista de espera, porque pode acontecer de pessoas terem desistido e as vagas virão a aparecer. Marque lá. Última comunicação, essa já é mais específica. No Seminário Batista aqui na nossa cidade, nós temos o curso de formação de ministério, com ênfase em célula, pequeno grupo e discipulado. Isso é para quem já tem visão ministerial, tem chamado, alguém que já é supervisor, coordenador, quer preparar-se melhor. Última semana também de inscrição. Eu pedi um prazo, uma dilatação do prazo lá no seminário, então é a última semana, não tem jeito mais. Nós temos vários alunos da nossa igreja que fizeram o primeiro semestre na segunda parte do ano passado, porque o curso começou no segundo semestre. Mas se você tem interesse, fale comigo rapidamente, fale conosco aqui na secretaria, porque tem sido um curso muito, muito, muito abençoador. Não tem no Brasil, só tem em Campo Grande, porque pela graça de Deus nós nos envolvemos. Então é uma coisa que muitas pessoas, temos recebido ligações de Sorocaba, do interior do estado, muitas se podem fazer por internet, querem, estão longe, não podem, e muitas pessoas podem estar aqui pertinho, então aproveitem para fazer a sua inscrição. Pastor Jefferson. Amados, nós vamos continuar louvando ao Senhor, e vamos louvar ao Senhor agora, não só com as nossas vozes, vamos continuar louvando o Senhor, trazendo nossos dízimos e ofertas. Uma palavra sobre isso é assim: esse é um momento em que nós, como membros da igreja, estamos ofertando ao Senhor, ou na verdade, entregando ao Senhor o que Ele já nos possibilitou. Você que está nos visitando, fique muito à vontade nesse momento. O momento é para a igreja, mas isso não impede, lógico, você, se você quiser ter essa fidelidade com Deus. Então, durante esse cântico, nós vamos trazer nossos dízimos e ofertas. A oferta missionária de fé é aquele famoso real missionário que você já veio preparado. Então esse é o momento para você fazer isso. Eu ouvi as palavras de Cristo, olhai para os campos e pedi mais obreiros para a seara, e orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes.
tentar, meu irmão, eu vou convidar o irmão José Bernardes. Esse nosso irmão querido e abençoado vai louvar ao Senhor agora conosco. Gostaria que você acompanhasse isso em espírito de oração. Glória a Deus. E em espírito de oração, Deus nos garante a vitória. E a vitória em determinadas áreas, inclusive na área financeira e em outras áreas também, emocional, relacional, você precisa liberar o perdão. Então, nesse instante, no momento que estiver louvando a Deus, cantando, pense naquela pessoa que lançou contra você uma ofensa, ou aquela que você ofendeu, e Deus abençoará muito mais a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição. A partir do momento que você liberou perdão para aquela pessoa, você pediu a Deus que limpasse o seu coração através do sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos repetir? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Você vai declarar que você tem uma aliança com Deus e Ele é quem nos dá a vitória. Eu tenho uma palavra liberada sobre mim, promessas do Deus vivo que se inclina para me ouvir. Deus não se arrepende do que prometeu. Todo homem falha, mas não meu Deus. O melhor dessa terra é meu, o maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando, e se assenta à mesa do rei. Nenhum dos teus planos ninguém pode frustrar, e a tua palavra não pode falhar. Se o mar não se abrir, eu ando sobre o mar, porque o milagre é para quem acreditar. O melhor desta terra é meu, o maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando, e se assenta à mesa do rei. Glória a Deus. Acredite no milagre. Se o mar não se abrir, você vai andar sobre o mar, pois Jesus prometeu. Ele nos faz mais que vencedores. Deus não se arrepende do que prometeu. Todo homem falha, mas não meu Deus. O melhor dessa terra é meu, o maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando, e se assenta à mesa do rei. Nenhum dos teus planos ninguém pode frustrar, ó Deus, e a tua palavra não pode falhar. Se o mar não se abrir, eu ando sobre o mar, porque o milagre é para quem
acreditar. O melhor dessa terra é meu, o maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando, e se assenta à mesa do rei. Glória a Deus. Por causa dessa aliança com Deus, você é feliz, você é mais que vencedor. Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos sentindo a falta de bastante irmãos devido ao feriado prolongado. Então, muitas pessoas estão viajando. Hoje o Senhor tem uma palavra de desafio para todos nós. Então, fala para o irmão que está ao seu lado: prepara seu coração. Ao mesmo tempo que essa palavra é de desafio, ela também é um alerta para todos nós. Pastor Jefferson, por favor, está dando microfone aqui. É muito lindo perceber que todas as coisas, elas partem de Deus. Primeiro foi Deus que decidiu ter relacionamento com o homem, por isso que Ele criou Adão e Eva. Depois Deus, Ele decidiu restaurar essa comunhão que foi quebrado lá no Jardim do Éden, por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus, para que essa amizade ela pudesse ser restaurada. Aliás, a palavra reconciliação no grego, ela tem o sentido de restabelecimento de amizade. Então foi Deus também que decidiu que precisava restaurar essa amizade. Também foi Deus que decidiu usar a vida do homem, a vida da mulher, em prol do seu reino. Então por isso que Deus nos deu dom, por isso que Deus nos deu talento, justamente para que nós pudéssemos ser usados por Ele na sua obra. Então todas as coisas, elas partem de Deus. Não é por acaso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Resumindo então, não foi você que escolheu a Deus, mas antes de tudo foi Deus que escolheu você. Talvez você pense assim, mas não fui eu que tive que tomar a decisão em aceitar a Jesus como o meu Salvador? Sim, você tomou essa decisão, mas também no momento que você tomou essa decisão, você concordou que foi Ele que escolheu você. E olhando para todo esse cenário de Deus escolhendo nós, de Deus amando-nos primeiro, antes mesmo da gente pensar em Deus, Ele já pensava em nós. Muitas coisas, muitas implicações envolvem tudo isso do chamado de Deus para as nossas vidas. E justamente o que eu quero falar é sobre a principal delas, que é a respeito da obediência. Você foi chamado para obedecer. Nós fomos chamados para obedecer. Então, deixa a sua Bíblia aberta lá em 1 Samuel, capítulo 15. Samuel, capítulo 15. O nosso texto base desta manhã encontra-se do versículo 1 ao versículo 26. Eu não vou ler todo esse texto não, porque ele é bem extenso. Mais tarde você pode ler esse texto em casa, e baseado em tudo que você ouviu essa manhã, para você aprender ainda mais. Deixa eu fazer um resumo do que está acontecendo aí. Saul, ele era rei de Israel. E Deus, então, através do profeta Samuel, manda um recado para Saul. Ele diz assim: olha, Samuel, você precisa dizer para Saul que ele deve atacar os amalequitas, que ele não deve poupar nada, não deve poupar homens, mulheres, crianças, animais, ele deve destruir tudo. Então Samuel vai até Saul, dá esse recado de Deus para ele. Então Saul parte e luta contra os amalequitas, derrotando os amalequitas. Porém, Saul ele poupa o rei deles, que na época chamava Agag,
e também poupa os melhores animais. Então o Senhor fala para Samuel: Samuel, é o seguinte, eu dei uma ordem para Saul, e ele não foi obediente à ordem que eu dei. Ele não foi totalmente obediente à ordem que eu dei. Então, o que está acontecendo? Então Samuel fica muito bravo e ele vai até o encontro de Saul, dizendo: olha, Saul, você não foi totalmente obediente às ordens que Deus lhe deu. E por isso, porque você não foi totalmente obediente às ordens que Deus lhe deu, Deus está lhe rejeitando como rei. Saul, ele tinha um chamado para ser rei de Israel. Não era simplesmente ser rei de um povo, era ser rei do povo de Deus. E isso implicaria numa total obediência ao Senhor. Saul, como rei de um povo que era povo de Deus, ele deveria ser totalmente obediente ao Senhor. Você tem um chamado também de Deus na sua vida. E quando eu estou falando desse chamado, eu não estou falando de um chamado pastoral, eu não estou falando de um chamado ministerial, eu estou falando simplesmente por causa do fato que você é servo de Deus, e quem é servo está servindo alguma coisa. Então todos nós fomos chamados para ser servo de Deus. À medida que nós aceitamos a Jesus, nós concordamos que Deus tem um chamado para nós, de servi-lo. Por isso que Ele deu dom e talento para todos nós. E nesse chamado que você tem de servir a Deus, você precisa ser obediente. Você foi chamado para obedecer. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas atitudes nesse chamado de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Eu quero que você fique bem atento a essas atitudes nesse chamado que Deus tem para todos nós. Amém? Você foi chamado para obedecer. Então, siga as orientações de Deus. Do versículo 1 ao versículo 3, vamos ver o que diz. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Deus, Ele nos chamou, mas também Ele nos deu as devidas orientações para cumprir esse chamado. Saul, ele foi ungido para ser rei de Israel. E como rei de Israel, ele também recebeu algumas orientações para cumprir esse chamado dele ser rei de Israel. E uma dessas orientações implicava na obediência ao Senhor. Agora entenda uma coisa, meus irmãos: Deus nunca irá nos chamar sem nos dar as devidas orientações para cumprir esse chamado. Talvez você pense, mas pastor, aonde estão essas orientações? Meu irmão, todas as orientações que nós precisamos estão aqui. As orientações que o Senhor tem para nós, como vida familiar, vida social, vida espiritual, decisões, valores, está aqui. Você só não sabe dessas orientações se você não abrir e ler. Então todas as orientações que Deus tem para nós está aqui registrado. Então Deus, quando nos chama, Ele nos dá as orientações. E aqui são as nossas orientações. Saul, ele recebeu as orientações. E a primeira tarefa ali, Deus falou: vai, ataca, destrua completamente tudo. Observe o versículo 3, Deus foi claro com ele: ataque os amalequitas e destrua completamente tudo. Saul, ele não seguiu essas orientações. E ele se deu mal, porque ele não foi totalmente obediente ao Senhor. Saul, ele seguiu as suas próprias orientações. Deus falou: destrua completamente tudo. Ele pensou na mente dele: vou destruir sim, mas eu vou poupar o rei, eu vou poupar alguns animais, os melhores. Então ele começou ali a tomar as suas próprias decisões, e não como o Senhor tinha mandado. Ele não seguiu totalmente a orientação que ele tinha recebido do Senhor. Isso é muito complicado, quando a gente recebe uma orientação, quando a Bíblia nos ensina algo, e a gente começa então a colocar as nossas decisões atravessadas no meio. Fala: não, é assim, mas eu vou fazer um pouco assim. Não é bem assim, não.
Ou quando a gente recebe uma direção da liderança da igreja, a gente fala, não, mas não é bem assim, eu não... Então a gente precisa seguir as orientações de Deus. Versículo 9, olha o que diz, ele é muito claro. Saul e seu exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos animais. Agora entenda uma coisa, irmãos. Quando Deus nos manda fazer algo, é para fazer do jeito que Ele mandou fazer. Quando Deus nos manda agir de tal forma, é para agir da maneira como Ele mandou agir. É para fazer do jeitinho que Ele mandou. Mas sabe qual é o problema? Por que Saul não seguiu essas orientações? Porque Saul tinha interesses pessoais por trás disso. Ele não queria matar o rei lá no campo de batalha. Ele queria talvez mostrar isso publicamente, fazer uma convocação, convocar todo mundo, porque ele tinha interesses pessoais. Ele não foi totalmente obediente. Agora entenda uma coisa. Quando nós somos chamados para obedecer, os nossos interesses, eles devem estar abaixo do interesse de Deus. Aqui está o interesse de Deus, aqui estão os nossos interesses. Os interesses de Deus devem estar acima dos nossos interesses. Porque nós fomos chamados para obedecer, não ficar questionando ou fazer do jeito que a gente imagina que tem que ser feito. Os interesses do Senhor estão em primeiro lugar, os nossos interesses estão logo abaixo. Isso me faz pensar, talvez seja um motivo, isso não é só problema da nossa igreja, mas de muitas igrejas. Pessoas que só querem servir na igreja em áreas de destaque. Ela tem um dom para servir em outra área da igreja, tem talento absurdo para trabalhar em outra área da igreja, às vezes ela já é até acostumada a trabalhar com aquilo na sua empresa, aí ela vem para a igreja e ela só quer área de destaque, às vezes nem tem um dom para aquilo, às vezes é desafinado e fica insistindo em cantar aqui na frente, porque não tem um dom para aquilo, mas quer uma área de destaque. É claro que existem algumas habilidades, algumas coisas que nós podemos aprender. Por exemplo, você pode aprender a tocar violão, mas existe algo que às vezes as pessoas ficam insistindo, ela não tem o dom para aquilo e ela fica ali fazendo mal feito, porque querem estar numa área de destaque. O que é isso? Interesse pessoal. E Saul tinha seu interesse pessoal, por isso que ele não seguiu as orientações do Senhor. Nós não podemos olhar para os nossos interesses, nós temos que olhar para os interesses de Deus. Nós fomos chamados para obedecer. E nós precisamos então seguir as orientações que Deus tem nos mostrado. Observe essa frase, o que diz: você escolhe a voz que ouve. Isso é muito sério, irmãos. Essa frase me faz lembrar de Adão e Eva no paraíso. Deus falou para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, porém, de uma você não pode comer. Porque quando vocês comerem, vocês certamente morrerão. Deus deu essa orientação para Adão e Eva. Então a serpente chega para Eva e fala assim: o que foi mesmo que Deus disse? Deus disse: se eu comer daquela árvore ali, eu vou morrer. Satanás falou para ela: você não vai morrer não. Isso é conversa fiada, não vai morrer não, você vai ser igual a Deus. Então Eva, ela se viu diante de uma contradição. Por que diante de uma contradição? Uma daquelas frases era mentira e outra era verdade. Então ela tem uma frase de Deus dizendo: olha, você não deve comer, senão você vai morrer. E ela tem uma frase de Satanás dizendo: você não vai morrer, você pode comer. E sabe o que ela fez? Ela acreditou no diabo e desacreditou em Deus. Irmãos, quando eu li esse texto eu comecei a chorar. Eu estava orando e lendo esse texto, eu chorei muito. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz isso. Deus nos orienta na palavra dele. É a voz dele. E a gente ouve a voz da nossa carne, a voz das outras pessoas. E sabe o que a gente faz? A gente acredita nessas vozes e desacredita nessa voz da verdade. A gente faz como Adão e Eva. Qual a voz que você tem obedecido? Qual voz você tem obedecido? Porque você não pode impedir o seu ouvido de ouvir as vozes. Mas você pode escolher em qual voz você vai obedecer. Nós somos chamados para obedecer
e precisamos seguir as orientações de Deus. Amém? Segundo, você foi chamado para obedecer, então não seja meio obediente. Nós vamos para o versículo 13, olha o que diz. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Nós fomos chamados para obedecer, irmãos, e não para mentir. Observe as palavras de Saul quando ele encontrou com Samuel: obedeci às ordens do Senhor. Na realidade, Saul ele obedeceu a ordem em partes. Ele lutou contra os amalequitas, lutou, destruiu muita coisa, destruiu, mas não obedeceu completamente, porque ele poupou o rei e ele poupou os melhores animais, e Deus falou que não era para poupar nada. O que isso tem a ver? Irmãos, meia obediência é também meia desobediência. Meia verdade é também meia mentira. E este tipo de obediência, ela não agrada a Deus. Você lembra por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele não foi completamente obediente ao Senhor, ele não seguiu as orientações de Deus, e ele não foi completamente obediente. O povo de Israel estava com sede, e foi reclamar para Moisés. Então Deus dá uma orientação para Moisés, lá em Números, observe Números capítulo 20, versículo 8. Pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna toda a comunidade, diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então está muito claro que Deus falou para Moisés: você vai falar com a rocha e a água vai sair da rocha. Olha o que Moisés fez, no mesmo capítulo, agora o versículo 11. Então Moisés ergueu o braço, bateu 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade dos rebanhos beberam. Meia obediência é também meia desobediência. Deus mandou bater ou falar com a rocha? Deus mandou falar. Acontece que Moisés estava muito bravo com o povo e ele bateu na rocha muito irado. Bateu com força assim, porque ele estava muito bravo com o povo. Agora, por que Moisés agiu daquela maneira? Porque ele ouviu a voz da sua carne. E naquele momento de ira, ele bateu na rocha. Agora, o que nos leva a ser meio obedientes? É também esse nosso interesse, é deixar a nossa vontade falar mais alto. E isso nos leva a ser meio obedientes. Acontece que se nós sermos meio obedientes, nós não vamos receber meia promessa. O dano será maior do que isso. Para Saul, o que custou? Custou o reino. Para Moisés, o que custou? Custou a entrada na terra prometida. Irmãos, a palavra de Deus não é meia verdade. E Deus também, ele não é nosso meio Senhor. Então nós devemos obedecer completamente, submeter totalmente. Agora, em que área nós temos sido meio obedientes? Não cometemos adultério, mas quando passa um homem ou uma mulher, a gente entorta o pescoço. Nós não temos o hábito de ficar mentindo, mas temos o hábito de omitir algumas verdades. Nós não maltratamos os nossos irmãos, mas nós não amamos os nossos irmãos como nós devemos. Então precisamos nos examinar e ver aonde eu tenho sido meio obediente. Mas existe uma dica para você que quer ser totalmente obediente ao Senhor: esvaziar-se de si mesmo e encher-se do Senhor. Amém? Que Ele cresça e que você diminua. Que Ele cresça e que eu diminua. Nós somos chamados para obedecer, então nós não podemos ser meio obedientes. Precisamos ser totalmente obedientes ao Senhor. Observem essa frase, eu achei linda essa frase. O que faz discípulos autênticos não são as visões, êxtases, domínio de capítulos e versículos da Bíblia ou um sucesso espetacular no ministério, mas a capacidade de manter-se fiel. O verdadeiro discípulo autêntico é esse. Não é se ele está fazendo sucesso no ministério, se ele está decorando muita Bíblia, mas é se ele tem sido fiel.
se ele tem sido achado fiel por Deus. Amém, irmãos? Nós somos chamados para obedecer. Terceira e última atitude. Você foi chamado para obedecer, então não use justificativas. Versículo 13 ao versículo 15 diz o seguinte: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas nós destruímos totalmente o restante. Irmãos, o que é pior? Não obedecer ou apresentar justificativas? Primeiro, Saul, o que ele diz? Que ele obedeceu às ordens do Senhor. Mas depois Samuel começa a confrontar: ah, é, Saul? Você obedeceu mesmo? Eu estou escutando barulho aí de ovelha. Eu estou escutando aí barulho de bois. O que é isso? O que está acontecendo? E aí então Saul começa a se justificar: não, é que nós queremos fazer um sacrifício, então nós poupamos os melhores dos animais, nós queremos fazer um sacrifício ao Senhor. Saul começa a usar justificativas. Agora, se ele tivesse obedecido, ele precisaria daquelas justificativas? Irmãos, a gente só usa justificativa quando a gente não obedece. A gente só precisa de justificativa quando a gente não obedece. Se a gente obedecer, nós não vamos precisar de justificativas. Agora, Deus mandou Saul, Deus pediu sacrifício? Deus falou: Saul, eu quero um sacrifício. Deus falou para Saul: você vai poupar o rei? Ele não disse nada, senão ele tinha falado para Saul. Mas Saul então começa a se justificar. Nós fomos chamados para obedecer e não para ficar se justificando. Talvez esse seja um motivo porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele falhou. Como eu, como você, ele também falhou. Mas sabe qual é a diferença? Davi, quando falhava, ele não se justificava. Ele se quebrantava diante de Deus, pedindo perdão, se humilhando. Era um coração quebrantado diante da presença do Senhor. Mas Saul foi diferente. Ele falhou, mas ele ficou justificando o seu erro, querendo colocar coisa aonde não havia. Nós somos chamados para obediência. Então, quando nós falharmos com as pessoas, vamos até essas pessoas e vamos pedir perdão. Não vamos justificar: ah, eu fiz isso porque você também. Não, seja humilde. A Bíblia diz que Deus, o que ele faz com os humildes? Exalta. E o que ele faz com o soberbo? Então, Deus abate os soberbos. Então Davi, o que ele fez? Ele se humilhava. Agora Saul ficava se justificando. Você falhou com as pessoas? Vai até a pessoa. Você falhou com Deus? Vai lá, conversa com Deus, pede perdão, peça para ser novamente cheio do Espírito Santo. A gente precisa ter essa humildade, porque Deus, ele concede graça aos humildes. Aí Saul começou a se justificar, querendo achar coisas que não tinha. Agora eu fico imaginando: e se Samuel não tivesse confrontado? Será que ia ficar por isso mesmo? E é interessante você olhar no texto, que Saul, ele começa a colocar culpa nas outras pessoas. O que ele diz no texto? Foi os soldados. Irmãos, que cara de madeira esse Saul, não é verdade? Quem é que comandava os soldados? Vocês acham que os soldados iam sair pegando os melhores dos animais e ia capturar o rei sem falar com Saul? Eles iam fazer aquilo por conta própria? Claro que não. Eles fizeram sob a ordem de Saul. E Saul falou: não, foi os soldados. Irmãos, quantas vezes a gente faz isso? A gente joga a culpa nas outras pessoas para justificar as nossas falhas. Ah, não, mas é porque fulano não sei o quê, ele fez aquilo e porque não sei o quê. A gente começa a jogar, quando não se justifica, então começa a jogar a culpa nas outras pessoas. Agora, sabe quando Saul reconhece o seu erro? Só quando Samuel diz que ele iria perder o reino. Observe lá o texto, versículo 23 e 24, o que diz:
23 e 24. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aí o Saul que ele disse: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Irmãos, agora já era tarde. Saul tinha sido chamado para obedecer, ele tinha uma missão, ele tinha uma ordem de Deus e ele falhou. Agora já era tarde. O que isso tem a ver com as nossas vidas? Será que a gente vai esperar a casa cair para parar de usar justificativas? Será que nós vamos esperar as últimas consequências para pararmos de usar as justificativas? Saul só reconheceu quando Samuel disse: você vai perder o reino. E eu fico pensando, será que ele reconheceu mesmo ou ele estava agindo por interesse novamente? Porque pode ser que aquele arrependimento era interesseiro. Ele falar: puxa, eu vou ficar sem meu reino? Não. Olha, Samuel, eu pequei, eu errei, me perdoa. Irmão, sempre tem na vida o basta de Deus. Chega uma hora que Deus fala assim, ó: chega. Já deu. Deus é misericordioso, Ele é, mas Ele corrige também. E dói quando Ele corrige. Chega um momento que Deus vai falar assim: chega. Chega. Já foi, já está no meu limite. Chega. Então não espere o basta de Deus. Porque o inimigo quer que você não obedeça a Deus, mas obedeça a Ele. A sua carne quer que você não obedeça ao Espírito. O reino das trevas quer que você não obedeça ao reino da luz, mas você foi chamado para obedecer. Porque você não tem um chamado da carne, você não tem um chamado do reino das trevas, você não tem um chamado do inimigo, você tem um chamado do Senhor, Criador dos céus e da terra, amém? É desse Deus que nós temos um chamado. E nós precisamos obedecer. Observem essa frase: se somos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. Essa história é uma história muito triste, é uma história de um homem que teve a oportunidade de ser rei do povo de Deus, mas falhou. Irmãos, Deus nos deu a oportunidade de servir a Deus. Deus nos deu a oportunidade de sairmos do inferno, de sairmos das trevas e virmos para o reino da luz. Ele nos deu essa oportunidade. E nós precisamos estar atentos. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade que Deus nos deu de ser servo do Senhor, de ser chamado filho de Deus? E a pergunta que fica para todos nós: o que nós temos feito com esse chamado? Porque todos nós fomos chamados por Deus. Não importa o chamado, como você irá servir a Deus, não importa o lugar, não importa o seu nível social, não importa a sua posição, você foi chamado para obedecer. E eu queria encerrar com o versículo 23, o versículo 23 ele é muito forte, mas ao mesmo tempo também é um grande alerta para todos nós. Versículo 23 diz o seguinte: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Você já parou para pensar que você pode estar cometendo feitiçaria? Mas pastor, isso é horrível. Eu jamais fiz feitiçaria. Misericórdia, pastor. Você não faz feitiçaria, mas comete rebeldia, que é a mesma coisa. Sabe qual é o significado da palavra rebeldia? Uns dos significados: teimosia, birra e resistência. Não fazemos feitiçaria, mas teimamos, fazemos birra, resistimos à palavra de Deus, que é a mesma coisa. Não é feiticeiro, mas comete rebeldia. Está no mesmo nível. Continuando no versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Mas pastor, eu não pratico idolatria. Não é idólatra, mas é arrogante, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o interessante é que a Bíblia diz que os feiticeiros e os idólatras não herdarão o reino de Deus. É forte esse versículo, irmãos. Essa mensagem ela não é para te condenar, mas nos lembrar do chamado que Deus tem para nós, porque nós não estamos aqui de brincadeira. Você não está de brincadeira, meu irmão. Nós não estamos de brincadeira. Não podemos ficar de brincadeira.
O Ed René, ele uma vez diz algo muito interessante sobre a obediência. Ele diz o seguinte, que obedecer quando você entende ou concorda é fácil. Mas a obediência consiste também em você obedecer, mesmo sem entender e mesmo sem concordar, mas por causa da autoridade de quem está mandando. Fiquei pensando nessa afirmação. Isso me levou a 2 exemplos na Bíblia. Primeiro exemplo, Abraão, com seu filho Isaque. Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ser pai de nações, pai de multidões, vou te abençoar. Não foi isso que Deus falou para Abraão? Então ele tem aqui uma promessa de Deus. Passado um tempo, Deus fala para Abraão, Abraão, agora é o seguinte, você vai pegar seu filho Isaque e você vai oferecê-lo em sacrifício. Aí ele tem outra questão aqui. Abraão, então, poderia pensar, peraí, se ele fosse como eu, ele iria pensar assim, porque eu sou bem lógico. Ele falaria assim, o Senhor prometeu que eu seria pai de multidões, eu tenho meu filho aqui, ele que vai gerar, né, a próxima geração, meus netos, mas agora o Senhor manda eu matar meu filho? Mas Abraão não fez esse questionamento. Ele simplesmente obedeceu. No momento que ele estava para sacrificar o seu filho, o Senhor o impede. Vocês conhecem o final da história. Um outro exemplo, agora nós vamos para o Novo Testamento. Pedro pescando a noite inteira. Eu imagino Pedro com os ombros doloridos, de tanto jogar a rede e puxar. Joga a rede, puxa, não tem peixe. Joga a rede, puxa, não tem peixe. E aquele ombro dolorido. Jesus sobe no barco e fala para Pedro, Pedro, me leva para águas mais fundas. Chegando lá, Jesus fala para Pedro, Pedro, joga a rede. E Pedro diz, mas Senhor, eu pesquei a noite inteira. Eu não peguei um peixe. Em outras palavras, Pedro podia dizer, Senhor, eu conheço, isso aqui é meu ramo. Eu sou pescador profissional, eu sou PhD nisso. Eu estou com o ombro todo dolorido de tanto jogar essa rede e puxar. Mas sabe o que Pedro diz no texto? Mas como é o Senhor que está mandando, eu vou fazer isso. Ele joga a rede, puxa a rede e pesca uma quantidade de peixe que ele nunca tinha pescado antes. Muitas vezes, irmãos, entenda o que eu vou fazer para falar para você. Há coisas na Bíblia que talvez você não vai entender. É mais complicado, às vezes é difícil de entender algumas coisas na Bíblia. Talvez algumas coisas da Bíblia você não vai concordar, como por exemplo, amar o seu inimigo. Difícil, não é? Perdoar aquela pessoa que machucou muito você, difícil. Ainda 70 vezes 7. Há coisas na Bíblia que talvez você não vai entender, você não vai concordar. Mas a obediência é obedecer mesmo sem entender, sem concordar, mas pelo simples fato da autoridade que manda. E a Bíblia é a autoridade sobre a nossa vida. Então nós somos chamados para obedecer. Então, nesse chamado, você siga as orientações de Deus. Não seja meio obediente. E não use justificativas. Amém? Que Deus abençoe seu coração. E fique em pé para que eu possa orar por você. Se essa mensagem falou muito ao seu coração, por isso que eu disse que a palavra é uma palavra de desafio. Desafio para todos nós, fomos chamados para obedecer. Mas mesmo assim a Bíblia diz que o fardo do Senhor, ele é leve. A obediência não é colocar um fardo em você, a obediência é trazer proteção para você. É isso que a gente tem que entender. Eu dei o exemplo das minhas filhas, eu tenho 3 filhas que às vezes ela fala para mim, pai, nada a ver, nada a ver. Mas um dia elas vão entender que é para a proteção delas. Então a gente precisa entender que a obediência é a nossa proteção, é a nossa bênção. Tem aquela frase que eu sempre uso com as minhas filhas, obediência traz bênção, desobediência traz dor. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora pelos meus irmãos. O Senhor é minha testemunha de que antes dessa mensagem, antes de pregar essa palavra ela ministrou muito ao meu coração, Pai. Quantas vezes, quantas e quantas vezes eu fui meio obediente,
Quantas e quantas vezes, Senhor, eu não segui as suas orientações, Pai. Quantas e quantas vezes eu usei justificativas, Pai. E como eu te pedi perdão e peço a cada instante, a cada momento, por algum descuido, por alguma teimosia eu falhar, eu quero orar em favor dos meus irmãos. Como profeta do Senhor essa manhã aqui, eu quero orar pelos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar cada coração. Que o Senhor possa, ó Deus, remover toda e qualquer barreira que tenha impedido os meus irmãos de serem totalmente obedientes ao Senhor. Que todo questionamento, que toda dúvida caia por terra agora em nome de Jesus. Para que eles possam se livrar de tudo aquilo que os impeçam de serem totalmente obedientes ao Senhor e à sua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, abra a visão espiritual, para que eles possam enxergar, ó Deus, e ter o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é do Senhor. Para que eles não possam ser iscas, ó Deus, presas, ó Deus, nas mãos de Satanás. Ó Deus, por várias circunstâncias, como o Satanás fez ali no paraíso, ele faz em nossa vida e no nosso contexto do dia a dia, para que a gente não acredite na afirmação do Senhor e acredite na afirmação dele. Por isso nos dá o discernimento espiritual que nós precisamos, ó Senhor. Essa é a minha oração em favor dos meus irmãos. Sonda cada coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Estamos caminhando para o final do nosso culto. Quero crer que Deus falou com você e como falou comigo durante essa palavra. Mas antes de encerrarmos, gostaria de saber o seguinte: há entre nós alguma pessoa que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Se você é uma dessas pessoas, você pode ficar em pé um pouquinho só para nós podermos cumprimentar vocês? Sejam bem-vindos, ali há pessoas, aqui uma irmã, seja bem-vinda, aqui mais uma irmã, seja bem-vindo, há um senhor aqui. Meus irmãos, vocês que estão chegando agora, que estão nos visitando, fiquem muito à vontade, tá certo? Essa é a casa de nosso Pai, e desse jeito nós ficamos à vontade. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar todos em pé? Quero te desejar que a graça do nosso Senhor, que a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo seja com você durante essa semana, para que, como nós aprendemos hoje, nós possamos obedecer completamente ao Senhor. Que Deus te abençoe, vai na paz e na graça do Senhor. Amém.